Olá pessoal, bem-vindos à nossa última semana de conteúdos da disciplina de Matemática Financeira. Estamos encerrando nessa semana os conteúdos com mais investimentos, né? A gente veio fazendo análise de investimentos na última semana e agora na semana 7 nós vamos tratar de aplicações financeiras, né? Como que uma empresa pode se capitalizar? Pode ter crédito para utilizar. Logicamente, ele pode fazer um empréstimo, um financiamento, como a gente viu, mas existem outras modalidades de financiamento. E também, uma empresa ou uma pessoa que tem caixa sobrando, que tem um dinheiro sobrando, ele pode aplicar em diferentes modalidades de investimento. E nessa aula e na próxima, a gente vai explorar um pouco dessas possibilidades. Então, a gente vai ver 3 diferentes tipos de títulos, os chamados títulos de renda fixa, que a gente vai ver nessa aula, e na aula seguinte a gente vai ver as ações e os títulos públicos, ou do Tesouro. Tá? E para cada um dessas modalidades de investimento, a gente logicamente vai aplicar os conhecimentos de matemática financeira que a gente viu até aqui, ou pelo menos alguns deles, as possibilidades são muito grandes, né? Primeiramente, o que é um título de renda fixa? Como o próprio nome já diz, o rendimento, aquilo que você vai receber pelo investimento, é previsível. Tá? Não significa que você vai saber exatamente até o último centavo quanto você vai ganhar, mas a forma através da qual você vai conseguir os rendimentos, você sabe. Tá? Então, títulos de renda fixa podem ser disponibilizados tanto por instituições bancárias, né, privadas, quanto governos, instituições públicas também. Nós temos 2 tipos, vou mostrar uma figura, fica mais fácil de entender. Nós temos o título de renda fixa pré-fixados e pós-fixados, que é com relação à taxa de juros. O que é um investimento pré-fixado? Existe uma taxa que é contratada, então você sabe exatamente o quanto você vai receber ao final do investimento, quando o título de renda fixa vencer. Agora, o título pós-fixado, a operação pós-fixada, você está atrelada, né, esse investimento está atrelado a alguma taxa que você só vai ficar sabendo exatamente o quanto vai no período ocorrer. Então pode ser a taxa de juros básica Selic, pode ser a taxa do certificado de depósitos interbancários, a chamada CDI, que são taxas de curtíssimo prazo que um banco empresta para o outro, né? O Bacen controla todas essas operações, ou então a própria inflação, a correção monetária pela inflação, também é uma taxa pós-fixada. Você só vai ficar sabendo o quanto foi a inflação no período depois que o período já passou, tá bom? E tanto o título pré-fixado quanto o pós-fixado, eles podem ter um rendimento final, ou seja, os rendimentos são pagos numa parcela única ao final do investimento, no vencimento, ou então rendimento periódico, pagar cupons, pagar dividendos e assim por diante, tá? Juros sobre o capital e assim por diante. Uma modalidade de título de renda fixa são os CDBs ou RDBs. Quem que oferece? Instituições financeiras. Qual que é a diferença entre um CDB e um RDB? O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, é um título, você está emprestando dinheiro para o banco ou para a instituição financeira, né? Então, o certificado você consegue negociar, você consegue transferir de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra. O recibo não, o recibo é intransferível, você espera ele vencer e aí você recebe os juros acordados com o banco. Nos títulos de renda fixa, incluindo os CDBs, incide o imposto de renda, o IR, que tem uma tabela própria que eu vou apresentar para vocês ao final da aula, e o imposto sobre operação financeira, que também tem alíquotas diferenciadas. Tanto o imposto de renda quanto o IOF são incidentes sobre a rentabilidade real do CDB, né, do título de renda fixa. Tá? Então, como que funciona o CDB com taxas pós-fixadas, né? A remuneração pós-fixada, ela tem um indexador. Ou seja, uma parte é expressa, uma parte da taxa acordada entre banco e a pessoa que está investindo, né, é a correção monetária ou inflação. E além disso, tem uma taxa real de juros. E é sobre essa taxa real que incidem o imposto de renda e também o IOF. Tá? Então vamos ver um exemplo numérico e um uso de fórmula para taxas pós-fixadas.
Vamos admitir uma aplicação que vai render 18% ao ano mais a correção monetária. Se isso foi acordado com o banco, né, com a instituição financeira, significa que 18% é a taxa real de rendimentos. Então é acima da inflação. Tá? Então nós temos que RB, ou seja, o rendimento real, é 18% ao ano. Se eu quero saber o rendimento líquido, ou seja, tirando o imposto de renda, digamos que esteja na alíquota de 30%, né? Como que eu calculo o rendimento líquido? Eu pego 18%, 0,18, e multiplico por 1 menos 0,30, 0,7, 70%, que é o valor sem o imposto de renda. Isso me dá 12,6%. Esse é o rendimento líquido de imposto, né? Fora o imposto. Vamos ver um outro exemplo? Uma aplicação de 16 mil pelo prazo de 70 dias. 70 dias. A uma taxa real de juros de 16% ao ano. Então, a taxa é anual. Mais a correção monetária. Então, essa taxa de 16% ao ano, de novo, ela é real. É rendimento real, é acima da inflação. Então, a variação nos índices de preços no período atingiu 3,63%. Eu sei a inflação. 3,63%. Além disso, eu tenho uma taxa de imposto de renda que é de 31,5%. 30% de impostos federais e 5% sobre os 30% de imposto estadual, sobre os juros reais. O exercício aqui está pedindo o quê? O rendimento nominal e o rendimento real. Vamos calcular o rendimento real primeiro. Tá? Eu sei que o rendimento real é 16% ao ano acima da inflação, mas eu tenho que tirar o imposto. Lembrando que a taxa está ao ano. Se a taxa anual, eu tenho que converter ela para os 70 dias. O que eu faço? Né? Eu tenho que usar, porque eu não vou usar o ano inteiro, né? Eu vou usar uma parte do ano. Então, eu pego 1,16, que é a taxa anual, e elevo a 70 por 360. Então, eu estou usando um ano de 360 dias, e eu estou pegando proporcionalmente 70 dias dividido por 360. Ao fazer isso, eu tenho a rentabilidade real, acima da inflação, para 70 dias, que é de 2,93%. Quero saber a líquida? De novo, pego 1, subtraio o imposto, que é 31,5, né? E multiplico por 2,93. Isso vai me dar um rendimento líquido real de 2,01. Eu posso fazer o mesmo para taxas nominais. O que é uma taxa nominal? É uma taxa que inclui a inflação, não é acima da inflação, né? É com a inflação inclusa. Então, como que eu faço isso? Eu pego a taxa real para 70 dias, que é de 2,93%, multiplico pela correção monetária, ou seja, a inflação, 1 mais 0,0363, que é a inflação, e tiro 1 para voltar para a taxa. Então, eu pego esse índice, multiplico por outro índice, que é o índice de inflação, e tiro 1. Aí eu chego na taxa nominal, que é de 6,67% para 70 dias, bem maior do que a taxa real, porque a inflação é alta. Né? E a taxa líquida? Eu só pego a taxa nominal, que é 6,67. Não, melhor dizendo, eu pego a taxa líquida para o rendimento real, 2,01. E aplico a correção monetária da mesma forma. Eu multiplico por 1,0363, tiro 1. Aí eu tenho um rendimento nominal líquido de 5,71%. Então aqui a inflação está inclusa. Eu não estou vendo o ganho real, mas estou tirando os impostos. Tá? Outro tipo de título de renda fixa são as debêntures. O que são as debêntures? Uma empresa privada, ela emite um título de dívida para financiar uma expansão, um projeto. Então, pessoas físicas ou jurídicas podem comprar esses títulos e receberem juros da empresa privada. Qual que é o risco desse título? É o risco da empresa, que ela pode estar com problemas de caixa, pode ter inadimplência dos clientes, sei lá, né? Então o caixa deles diminui e aí você pode tomar um calote de uma empresa privada também. Então é um risco que você corre, tá? Cada vez que vai ter um lançamento de debêntures, a empresa acorda garantias, o prazo de vencimento, prêmios, né, cupons que ele pode pagar de tempos em tempos. E tem dois tipos de debêntures. A debênture simples, quando você resgata, você recebe os juros em dinheiro. Ou então, você pode optar para resgatar o título, a debênture, em ações da própria empresa que está emitindo a dívida. Então, ela pode pagar em dinheiro ou pode te pagar em participação. A gente não viu ainda o que é ação, né? Mas vai te pagar em participação.
Vamos ver um exemplo de debêntures? Uma empresa colocou 5.000 debêntures no mercado e o valor de face delas é R$1.000. O prazo de colocação dos títulos é 2 anos, daqui 2 anos vence. A remuneração prometida aos investidores é de 30% ao ano nominal, pagando semestralmente. 30% ao ano, hein? O principal é pago no resgate. Tá? A gente sabe também que a colocação das debêntures exigiu um deságio de 8% no valor da emissão. O que significa isso? Se o valor de face é 5.000 vezes 1.000, né? Ou seja, cada debênture é no valor de 1.000, teve que lançar num valor menor, hoje, né, no valor presente, 8% menor. Isso é um deságio, é um desconto. Tá bom? Então vamos ver como é que isso é feito na prática. A gente quer calcular o fluxo de caixa da operação e qual que é a taxa efetiva anual, quanto você realmente vai ganhar. Na captação, ou seja, no momento zero, a empresa lançou 5.000 debêntures no valor de R$1.000. Isso dá 5 milhões. Só que o deságio foi de 8% sobre 5.000. Então, de fato, o que aconteceu, né? Foi uma captação de 4.600.000 de fato, né? Real. Então, eu tenho 4.600.000 aqui, né? O valor do resgate lá no final vai ser 5.000, que é o valor de face da debênture. Os encargos são de 15% sobre 5 milhões, que são o valor das debêntures original, o valor de resgate, que dá 750.000. Então, a empresa vai pagar 750.000 semestralmente, durante 2 anos, 4 semestres. Então, esse é o fluxo de caixa. O que eu vou fazer o fluxo de caixa? Vou calcular a taxa interna de retorno. Ao fazer isso, eu vou ter a taxa efetiva da operação. Então, lá no momento zero está 4.600.000. Tá? Eu vou levar 750.000 para o valor presente nos 4 períodos. Isso vai me dar, então, uma taxa efetiva de 17,97% ao semestre. Mas se eu quero saber ao ano, eu converto por equivalência composta, né? Elevo ao quadrado porque são 2 semestres e tiro 1. Aí volta para a taxa, né? 39,17% ao ano. Então, essa é a taxa efetiva de juros na operação com debêntures. Tá? Para a gente fechar a aula de hoje, eu queria falar sobre a tributação de aplicações de renda fixa. Nós temos 2 tabelas com alíquotas. A primeira delas é o imposto de renda. Como o próprio nome já diz, ele é incidente na renda real, né, na renda. Então, o imposto tem a base de cálculo dele, a diferença entre o valor do capital aplicado e o valor do resgate. Ele pega todos os rendimentos e aplica a alíquota. Essa alíquota vai ser vai variar com o quê? Com o tempo de aplicação. Quanto mais mais tempo de aplicação, mais tempo você segura o título, menor o imposto incidente, tá bom? Então, uma coisa que é importante é que o imposto de renda é aplicado na fonte, o IOF também. Você não precisa pagar uma DARF, né? Uma guia de arrecadação de Receita Federal para pagar esse imposto. Ele é retirado de você na própria fonte, pela própria instituição que emitiu o título, tá? É de responsabilidade da instituição financeira. Vamos ver a tabela? Então, hoje nós temos essa tabela aqui com 4 alíquotas que vão de 22,5% até 15%. Então, para aplicações acima de 2 anos, né, 720 dias praticamente, você tem uma alíquota mínima de 15%. Tá? Para aplicações em fundos de previdência privada, pode ser que você alcance, em alguns regimes de tributação, 10% de alíquota de imposto de renda, mas isso para aplicações de longo prazo, de 10 anos ou mais, tá? Em média. Além disso, a gente tem uma tabela também de alíquotas para o IOF, o Imposto de Operações Financeiras, tá? Então, a gente tem também aplicado sobre o valor do rendimento, então não é sobre o principal, é sobre os rendimentos que você tiver, e ela é totalmente zerada após 30 dias de aplicação. Então, vamos ver a tabela? Ela começa com 96%, então se você segurar apenas um dia o título de renda fixa, você vai pagar 96% dos teus lucros, né, dos seus rendimentos em IOF. Então, o ideal é você esperar um pouco mais, porque vai caindo de 3%, de 3 em 3 ou 4 em 4%, tá? Depende do intervalo. Até chegar em 0 após
30 dias de aplicação. É importante que você tome decisões baseadas não só na rentabilidade real, com correção monetária, mas também levando em consideração a carga de impostos sobre os investimentos. Era isso que eu queria tratar hoje. Na nossa próxima aula nós vamos ver outras aplicações financeiras, ações e títulos públicos. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!